Gente querida do terror Nádina, ódio, vingança, justiça, perdão. Palavras sempre presentes no nosso imaginário e dia a dia, mas que só temos condições de avaliar a intensidade e o significado quando estamos envolvidos. Dão origem a vários caminhos para análises, algumas românticas, outras racionais, tem as passionais, tem as religiosas, tem as filosóficas. Mas no frigir dos ovos, quando vemos alguém fazer um comentário, primeira determinação que vem, atire a primeira pedra. Porque é muito fácil dar pitaco, estando fora de acontecimentos que marcam a existência de milhares, milhões de pessoas. Como julgar? Como tentar posar de dono da verdade? Como dar palpite, conselho? Como ficar girando em torno de frases prontas, fulano falou, ciclano disse? Não. A vida é muito mais complexa. A vida pronta, a vida coloca armadilhas, mas ela ensina. E o relato a seguir, nossa, eu achei impressionante. Volto a repetir, sem entrar no mérito, verdade, mentira, fantasia, lenda, não. Não estou aqui para julgar. Não estou aqui para avaliar, para conceituar. A minha função é transmitir a experiência e deixar que cada um tire suas conclusões. Senhor Romário, meu nome é Daniel. Eu, durante a minha vida, durante meus primeiros 25 anos, eu imaginava ser um protegido pela natureza. Eu tinha certeza que a palavra felicidade foi inspirada na minha vida. Como eu era feliz. Como as coisas aconteciam, tudo na medida certa, na hora certa. Não que eu não tivesse dificuldades, não que eu não tivesse que enfrentar muitos nãos, decepções, isso tudo faz parte. Mas no contexto, nossa, eu me considerava o terceiro caroço do abacate. Não que isso me deixasse assim arrogante, soberbo, não. Eu era um cara agradecido. Agradecido a meus pais, a meus amigos, aos meus colegas de trabalho e principalmente a minha esposa e a Deus. Um conto de fadas. É o que eu costumava dizer ou pensar. Eu não tenho uma vida. Eu tenho uma história que, se a Disney descobrir, com certeza irá fazer um filme a respeito. Eu sou de uma cidade média, 120 mil habitantes. Eu sempre adorei a minha cidade, sempre gostei demais, sempre senti orgulho da minha cidade. O espelho. Bom, o espelho, ele me adorava. Olha, eu vou dizer uma coisa, sem falsa modéstia. Eu sempre fui um cara bonito. Mas eu tive um pai, uma mãe, que me deram uma educação dentro dos preceitos religiosos. Não vou dizer que eu cresci na igreja, eu sou católico, apostólico, romano. Meus pais seguiam as palavras de Cristo, mas não eram aqueles beatos, todo dia em missa, não. Porque um dos pontos que eles queriam sempre colocar na minha educação, que o bom senso passa longe do radicalismo. Tudo na medida certa e na hora certa é o suficiente para a gente evitar cometer erros. Desde o início eu aprendi que a gente tem direitos,
mas para merecê-los tem que cumprir deveres, obrigações. Meu pai era um cara estabilizado, já de família. Nós éramos de uma família tradicional na cidade. Financeiramente nunca tivemos problemas. Mas o dinheiro era colocado como algo maravilhoso para nos dar base, mas não como sendo base de tudo. Deus o livre que eu humilhasse alguém de um menor poder aquisitivo, ou que eu, olhasse para alguém assim meio que com descaso. Não. Meu pai tinha uma forma de educar e às vezes ele apelava. Minha mãe achava horrível, porque a minha mãe era uma lady, a minha mãe era uma dama. Minha mãe foi educada para brilhar, para ser uma grande profissional, para ser esposa, para ser mãe. E quando meu pai dizia, quando de repente ele via assim algum ataque de soberba, ele simplesmente falava: peça para esse cidadão que agiu dessa forma tirar a roupa, entrar num banheiro ocupado com outras pessoas sem roupa e fazer as necessidades juntamente com elas. Se por acaso, nessa situação, ele se sentir superior, que siga. Caso contrário, que deixe de fazer merda. Meu pai às vezes gostava de um palavrão, meu pai falava alto, meu pai não era grosso. Mas também não destoava um pouco do finesse da minha mãe. É aquela coisa, né? Os opostos se atraem. E como eu disse, a nossa família, tradicionalmente, vinha de uma longa história de progresso, mas progresso ali, no trabalho pesado. Mas, nossa, como eu tinha orgulho dos meus pais, da minha origem. E eu dizia, tive algumas namoradas, mas eu afirmava que aquela mulher que eu escolheria como minha esposa tinha que ser, no mínimo, igual à minha mãe. Porque para mim, que também era meio grosseirão, aquela coisa toda, mulher tinha que ser feminina, delicada. Não patricinha, não, mulher forte, mas sendo firme sem perder a elegância. Uma mulher que cuidasse do corpo, mas não que ficasse pegando o peso para ficar musculosa, porque se fosse para abraçar músculos, alguém mais forte que eu iria sair com um homem. Não estou criticando ninguém, cada um segue o que acha certo. Eu tinha e tenho a minha forma de conceituar beleza feminina. Mas aí é uma questão particular, não vem ao caso. Eu sei que eu estava um dia sem nada o que fazer, uma chuva que Deus mandava. Então, se estivesse chovendo, moto nem pensar. E a minha vida era em cima da minha moto. Fazer o que naquele dia? Frio, todo mundo enfurnado dentro de casa. Aí eu pensei, vou fazer algo que há muito tempo eu não faço. Eu vou no cinema. Estava ali, no auge dos meus 17 anos, muito trabalho, muitos planos, vida social, estudo, e preparando para entrar numa faculdade. Então o tempo era mínimo. Eu não vou dizer que eu era um cinéfilo, mas eu sempre gostei de um bom filme, sempre gostei do cinema. Sabe, na época nós tínhamos vídeos, cassetes, que quando surgiram todo mundo dizia, acabou o cinema, é muito melhor assistir um filme em casa, confortável. Eu digo, não concordo. É a mesma coisa que a cerveja. Você pode ter todo tipo de cerveja na sua geladeira, mas nada como chegar num bar, botar o cotovelo no balcão, conversar com os amigos e pagar muito caro pela cerveja. Não é a bebida em si, é o ambiente, é o interagir com a rapaziada. E cinema para mim é a mesma coisa. Eu ia pelo filme, sim.
Mas eu ia pela fila na bilheteria, aquele bate-papo descontraído. Eu ia pelo cheiro de pipoca. Eu ia pela entrada procurar um lugar legal. Era todo o ambiente. E eu cheguei, como a decisão de ir ao cinema foi repentina, eu simplesmente saí. E não prestei atenção em horários. Mas quando as coisas têm que acontecer, eu cheguei, o filme recém tinha começado. Eu digo, vou lá, tem aquelas propagandas, né? Eu digo, tem aquelas introduções, quem sabe eu ainda pego. Aí eu entrei, o filme devia ser muito bom, porque a casa estava lotada. Eu tinha uma coisa comigo, eu entrava, eu comprava o bilhete no filme que tivesse fila maior. A chance de errar era menor. Aí eu fui, sabe, quando a gente entra na sala de cinema, aquele contraste, né, de luz e escuro, a gente enxerga muito pouco. Aí eu fui olhando assim, tinha um lugar vago, eu sentei. Estou me acomodando, quando de repente eu senti aquele perfume, sabe, aquela fragrância que entra nas narinas, mas na medida certa, aquela suavidade. Digo, nossa, o que é isso? Aí eu olhei. Senhor Romário. Ali estava a futura senhora Daniel, Natália. Meu Deus, ela me olhou assim, sabe, deu um sorriso meio acanhado e ficamos assistindo o filme. Ou seja, ela assistiu o filme. Eu só conseguia prestar atenção nela, procurando ser discreto, porque tinha um cara sentado do lado dela, eu não queria confusão. Mas eu não vou nem citar o filme que eu deveria ter assistido, em respeito aos profissionais envolvidos na produção. Mas foi a primeira vez na minha vida que eu saí de casa para ir no cinema, paguei o ingresso, sentei, fiquei na tela, na frente da tela o tempo todo e simplesmente não lembro da história. Quando terminou, aí acenderam as luzes. Quando eu olhei para ela, ela era mais bonita, a luz, sabe, diante da claridade, do que no escuro que o meu imaginário, de repente, tentou projetar. Aí ela passou, pediu licença, eu levantei, porque eu estava quase na beirada ali. Quando ela passou, eu não esperei o cara não. Eu levantei e fui atrás dela. Aí o cara que estava com ela, mais uma menina, que eu fui ver depois, saiu. E quando saíram os três, aí eu fiquei mais para trás, o cara que estava do lado dela pegou na mão da outra menina. Eu digo, ai, Deus é pai. Deus é pai. Aí nós saímos aquele corredor todo e eu tinha que fazer alguma coisa. E fiz. Olha a bobeira. Peguei minha carteira do bolso e chamei, moça. Aí bati assim nas costas, a Natália viu, meio que se assustou. Pois não, essa carteira aqui é sua? Estava caída ali. Mônica, a outra menina, olhou para mim, deu uma risada e disse, ai, abordagem brega, mas fofinha. Aí o Henrique, que é o namorado de Mônica, começou a rir. Natália não estava entendendo. Aí a Mônica disse assim, pô, mana, será que não está vendo que a carteira é dele? Ele está tentando puxar assunto contigo. Baixo. A vontade que eu tinha é de cavar um buraco. Natália ficou totalmente sem jeito. Aí Henrique, cara legal, chegou assim, valeu o esforço, cara. Ganhou. Natália cutucou ele, para com isso. Não, ganhou a nossa atenção. Ó, a gente tá saindo para fazer um lanche, quer ir com a gente? Sabe, uma coisa totalmente inusitada.
Aí eu disse, eu aceito. Ele falou, espera que essa carteira aí que tu tá usando, pelo menos tenha dinheiro, porque tu vai pagar a tua conta, hein? Mas assim, foi uma situação bem diferente. Eu ficava imaginando o quão ridículo eu tinha sido. Olha, perguntar para a moça se a minha carteira era dela. Mas fomos. A chuva tinha meio que parado. Mas mesmo assim a gente estava no shopping. Então sentamos lá. Pedimos um lanche, começamos a conversar. E uma noite, que era para ser casa, cinema, casa, se transformou numa lembrança inesquecível. Bom, Mônica era a irmã mais velha de Natália. Henrique era o namorado de Mônica. E que cuidava daquelas duas assim de uma forma incrível. Eu com 17, Natália com 16, Mônica com 19 e Henrique com 23. Então ele era Mas era um cara muito gente boa. A noite prosseguiu. Aí na hora que veio a conta, eu fui puxar. O Henrique, não. Diz, não, deixa que eu pago. Pegou pra mim, eu sei que tu tem dinheiro, cara. Mas o convite foi meu. Eu disse, então fico te devendo essa. Aquele maluco olhou pra minha cara e disse, me convida pra padrinho no casamento. Rapaz, Natália queria se enterrar. Só depois, com o tempo, é que eu fiquei sabendo que quando eu estava na fila, eles estavam lá mais à frente. E que Natália cutucou Mônica, apontando para mim, dizendo, olha que gracinha, coisa, ela ficou interessada em mim. E quis o destino que eu sentasse ao seu lado. Sabe quando a gente chega na loteria, que para pegar o número premiado tem que dar tudo certo? Que foi. O namoro foi rápido. E como combinado não é caro, dívida se paga, Henrique e Mônica foram padrinhos do nosso casamento. Mas sem brincadeira, pensa naquela paixão, naquele amor, naquela necessidade de estar junto. Éramos duas crianças. Mas com 20 anos, nós dissemos o sim, um para o outro. As famílias já se conheciam, meu pai conhecia o pai de Natália, questão de negócios e coisa. Eu não tinha nem noção de quem era. Ou seja, teve todo aquele, aquela união, as duas famílias felizes com o casamento. Quando eu casei, eu ainda estava na faculdade, Natália também, mas entramos para o nosso apartamento, que foi um presente dado meio a meio. Nossos pais se reuniram e compraram um apartamento imobiliário. Nós começamos a nossa vida com a nossa casa. E cada um com o seu carro, o seu trabalho. Tinha tudo para dar certo. E deu certo. Deu certo porque 10 meses depois do casamento. 10 meses, hein? Ninguém vai dizer que nasceu filho de um elefante, não. É que nós cumprimos o que mandava a regra. Nasceu Fernanda. Aí, a felicidade foi completa. Aí, sabe, senhor Mário, eu olho para trás, eu não consigo entender como eu tive a bênção de ser tão feliz. Tem aquela música muito antiga, que é Miraí o nome, né? Que meu avô, meu bisavô ouviam muito. O cara falava do tempo da cidadezinha de Miraí, e a música termina dizendo, eu era feliz e não sabia. No meu caso não valia, porque eu era feliz e sabia. Fernanda, um doce de menina. Sempre grudada em mim, sempre grudada na mãe. Eu vivia com a minha família. Logo me formei. Comecei a trabalhar dentro da minha profissão.
que simplesmente me preparou para comandar as empresas da família. Natália optou em ser uma profissional liberal, ou seja, dando tudo certo. Dando tudo certo até aquela noite que estávamos Natália, Fernanda e eu no carro, eu dirigindo, e era um domingo e nós voltávamos para casa. Tínhamos ido numa festa de amigos, não festa, era uma reunião familiar, que a nossa vida social, graças a Deus, ela era intensa, nós tínhamos bons amigos. E eu lembro que eu fui sentado na carona, Natália veio dirigindo, porque eu tinha, sabe o que é, né? Ninguém é de ferro. Foi quando a minha filha começou, ela estava na cadeirinha atrás e, sabe, ficou agitada, chorava. Aí até nós estranhamos que ela não era de fazer assim, né? Aí a Natália parou e eu fui e sentei atrás, ali conversando, brincando com a Nandinha, e estou ali com a minha filha. De repente, senhor Mário, do nada, estávamos indo assim, vinha um caminhão do lado contrário, a gente via um caminhão do lado contrário, e surge um louco ultrapassando o caminhão, eu só vi o farol. Foi uma coisa tão rápida que eu só ouvi freios e Natália gritando, meu Deus! Foi a última vez, em muitos anos, que eu ouvi e acreditei na palavra Deus. Freada, capotagem, não dá para explicar. Parece ser tudo em câmera lenta, mas eu não prestei atenção porque instinto. Eu virei assim e abracei Fernanda. E as pancadas foram grandes. Eu perdi os sentidos. Ouvi assim flashes, sabe? Sirenes, gente descendo. Sabe, socorre aqui, tira ali, veja lá. Olha a criança, tem uma criança, tem uma criança. Eu vi aquilo tudo. Eu abri os olhos assim, eu via, sabe? E eu sentia dores quando eu tentei me mexer, quando eu fui querer ver. Fernanda, quando eu olhei, ela não estava na cadeira. Mas Natália ainda estava no carro. E eu lembro que eles estavam me retirando, eu olhei Natália assim, sem se movimentar, e eu apaguei de novo. Bom, eu vou resumir para não ser muito longo. Eu acordei no hospital. Eu havia quebrado a perna, eu havia quebrado umas costelas. Sabe, eu estava com o braço assim numa tipóia. Eu estava com a cara, que até hoje eu tenho uma cicatriz. De repente um olho não enxergava nada. Eu digo, ai, será que eu fiquei cego? Será que eu perdi? Mas não, depois eu fui ver que eu estava com uma bandana aqui, umas coisas, umas ataduras. E a única coisa que eu lembrava, cadê minha filha? Cadê minha mulher? Como é que as duas estão? Aí eu via que tinha pessoas de branco, uma luz forte, coisa. Aí uma vinha botar alguma coisa no meu braço, eu vi uns fios por aqui, foi aquela coisa toda. Até o dia que eu realmente recobrei a consciência. Aí quando eu abro os olhos assim, está a Mônica com Fernanda. Ai, quando eu vi a minha menina, eu digo, ai, Nanda, querida. Ela, oi, papai. Ai, que coisa boa. Ela tinha só uns arranhões. Mas quando eu perguntei por Natália, só através dos olhares,
eu já tinha percebido. Minha esposa não sobreviveu. Morreu no local. Porque o baque todo veio em cima dela. Olha, primeiro a gente entra em choque, também está sob efeito de remédios, depois a ficha começa a cair, depois começa aquelas perguntas, mas por que eu, sabe? Como se a gente fosse especial. Toda aquela coisa, as pessoas vindo consolar, tinha hora que eu estava mais ou menos deitado naquela cama aceitando, aí vinha alguém consolar, já voltava tudo. Que dias horrorosos. Eu saí do hospital uns 40 dias depois. Eu fui direto para a casa dos meus pais, eles não deixaram que eu fosse para o meu apartamento. Apesar que eu queria ir para minha casa, eles disseram, não tem como se cuidar, vem para cá. Aqui você terá cuidados. Aí eu falava em Fernanda, eles diziam, fica tranquilo. Mônica e Henrique estão cuidando de Fernanda, tu sabe que eles adoram aquela afilhada. É, afilhada. E aqueles dois malucos foram padrinhos do meu casamento por livre e espontânea pressão. E foram padrinhos da minha filha, porque assim eles pressionaram. Meus irmãos, e se eu amar, eu tinha que me preocupar por causa da minha filha, tinha que voltar, e tinha também que me preocupar da minha saúde. Só que a falta da minha mulher, e não bastasse a tristeza da perda, veio a raiva. Porque a história que me contaram foi um carro em alta velocidade, ultrapassando, e nos pegou em cheio. Natália tentou ainda desviar, ir para o acostamento, e foi pior, porque ela ficou assim meio que atravessada, aí o carro entrou em cima dela. Aí eu perguntei sobre quem foi o autor, por que ele fez aquilo, ele era louco, ele estava bêbado. Ninguém sabia dizer porque ele não parou para prestar socorro. Aí eu disse, mas como? Mas ninguém viu, ninguém identificou? Foi quando meu pai falou, olha, só disseram que era um Toyota. A polícia investigou, mas não encontrou. Eu digo, poxa, mas que coisa incrível. Né? E eu fui passando assim, fui melhorando. Claro, fiquei com umas cicatrizes, fiquei com um problema de movimentação na mão esquerda. Tive minhas sequelas. As marcas que eu levaria para a vida depois daquela noite fatídica, só o tempo diria. Mas com certeza, problemas físicos permaneceriam. E eu tinha consciência que já não seria mais tão bonito como era até então. Só que o que menos me preocupava era a aparência ou problemas na matéria. É que do nada eu passei a conviver com outra realidade, uma espécie de universo paralelo. E a presença de Natália passou a ser constante. Era algo que me atormentava, mas ao mesmo tempo ajudava a amenizar a falta e a saudade que eu sentia dela. Era uma mescla de sentimentos. Eu estava tão envolvido que não conseguia mensurar a gravidade, se é que eu posso dizer essa palavra, da situação que eu estava vivendo. Era tudo novo demais. Por isso eu me deixei levar pela correnteza, ao invés de ficar me martirizando e perguntando o que está acontecendo. Claro que agora não vou posar de forte, o homem que enfrentou tudo e se levantou sozinho. Acredito que vivendo o que eu vivia naquela época, poucos arriscariam continuar caminhando sem uma ajuda profissional. Eu tinha o acompanhamento de uma terapeuta. Eu conversava com ela sobre tudo, inclusive sobre a presença de Natália. Ela mais me deixava falar do que colocava algum comentário. Ela ficava entre aquela linha tênue
de não maximizar aquilo que eu estava vendo ou pensava ver, e também não minimizar, para não me colocar numa situação de estar ficando maluco. As conversas com ela ajudavam, mas estavam longe de me fazer entender, porque acredito que de sã consciência, dentro ou fora do que eu vivia, pouquíssimas pessoas poderiam realmente tirar alguma conclusão prática e verdadeira daquela situação. Senhor Romário, no hospital, e principalmente quando eu voltei para casa, eu tinha sonhos que eu não conseguia entender. Era a Natália, que parecia para mim, sabe, machucada, chorando, dizendo que estava doendo, que eu precisava ajudá-la. Sabe, uma coisa assim, que tinha horas que eu pensava que era sonho, outra hora eu pensava que era alguma visão, uma coisa. E eu via o acidente em câmera lenta, mas não era um Toyota que eu enxergava. Eu não conseguia identificar o carro, mas o carro era bem maior que um Toyota. E também eu via aquele carro estacionando numa casa muito bonita, com aquele homem, mas tudo assim borrado, saindo, abrindo a garagem e colocando o carro lá dentro. Eu acordava assustado, acordava muitas vezes chorando, outras vezes gritando, dizendo Natália, Natália, e ela falava, tá doendo, meu amor, me ajuda, tá doendo. Me liberta, não deixa ele sair assim, não deixa ele fugir, ele tem que me socorrer, me liberta. Aquilo era um martírio. Não foi fácil. Não foi fácil conviver. Além do ódio, vinha aquela confusão mental. Poxa, meus sonhos, minhas visões, era a Natália me avisando quem era, tentando me mostrar o autor. Meu Deus, aquilo era uma loucura. E o que mais me martelava era ela dizendo que estava doendo, que eu devia ajudá-la, não deixar ele fugir e libertá-la. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Mas a sequela maior estava no coração. Eu tinha perdido a minha Natália por causa de um infeliz que fez aquela bandalha, não parou para socorrer, e de uma forma que eu não conseguia entender, evaporou. Senhor Romário, a vida voltou à rotina? Não, voltou à rotina que me restou. Eu tinha que tocar minha vida. Voltei a trabalhar, voltei para dentro da minha casa, com a minha filha. Foi difícil,
que eu não conseguia entender ou aceitar, principalmente por causa da impunidade. Poxa, como um cara faz aquilo, mas vem cá, aquela porrada terrível. Meu Deus, o cara conseguiu sair andando assim com o carro. A coisa não batia, a coisa não batia. Não tinha jeito. Se não batia para mim, batia menos ainda para Henrique. E que adorava a Natália, era a irmãzinha dele. Ele era fanático por ela, porque foi Natália que apresentou Mônica para ele. Olha só. E Henrique foi atrás. Aí um dia eu estou no trabalho, ele telefona. Tudo bem? Eu digo, tocando. Faz o seguinte, eu não quero falar por telefone. Vamos se encontrar hoje. Aí marcamos o local, não quer falar por telefone, parece coisa de filme, né? Tá bom. Aí eu fui. Quando sentei, pedimos uma cerveja, estávamos ali conversando, ele perguntou sobre Fernanda, perguntou como é que eu estava. Aí chegou uma hora que eu disse, cara, foi muito bom te encontrar também, a gente tem se falado pouco. Mas tu não estava com medo de falar no telefone porque ia perguntar como é que eu tô, o que está acontecendo? Aí ele disse, eu sou policial, você sabe, né? Eu digo, que bobeira, eu sabia, ele tinha feito direito, ele era delegado, ele era do... E eu não ia deixar barato. Eu não conseguia dormir pela falta de respostas. Mas eu tinha que ir devagar, pisando em ovos, que eu sabia que tinha algo atrás. Aí eu me interessei. Ele disse para mim, Daniel, o carro envolvido no acidente não foi um Toyota. Foi uma caminhonete. Uma caminhonete que poucos têm aqui na cidade. Aí eu disse, isso aí eu sei. Um que eu lembrava era o filho de um empresário amigo do meu pai, que andava com aquela caminhonete como se fosse assim, aquela soberba que meu pai nunca deixou a gente ter. A gente até brincava, todo metido com aquela caminhonete, saindo andar com um homem. A outra eu não lembrava. Ele falou assim, Andrei Calcanhoto, te diz alguma coisa? Eu pensei, não me é estranho. Eu digo, claro. É comandante. Tu tá falando do coronel Andrei Calcanhoto? Aí ele completou. O coronel Andrei, naquela noite, encheu a lata, causou o acidente. A caminhonete dele ficou danificada, ele ficou ali parado, ele se machucou pouco. Mas quando a polícia chegou, ele se identificou. Bom, eu acho que eu não preciso entrar em detalhes. Eu falei, não é possível. Ele deu um cala-a-boca em todos os policiais que estavam ali. Soltaram um dinheiro bom para o caminhoneiro identificar o carro como um Toyota que não prestou socorro. E deram um jeito de tirar o coronel da cena do crime. E simplesmente não teve uma investigação, não teve uma procura, não teve nada. Foi simplesmente engavetado como colisão frontal que o responsável não prestou socorro e se evadiu do local. Senhor Romário, o ódio que eu senti de
todo o sistema, mas principalmente daquele homem, se pegar o amor que eu sentia pelo meu pai, minha mãe, pelo Henrique, pela Mônica, pela Natália, pela minha filha, não dava um décimo. Aquele infeliz matou a minha esposa, acabou com a minha vida e saiu dando risada, pronto para tomar outro porre, para prejudicar todo e qualquer inocente que ousar atravessar o seu caminho. Depois de engolir com farinha toda a raiva que eu estava sentindo, procurei me acalmar e racionalizar a conversa. Perguntei quem mais sabia. Henrique. Henrique, ele foi cauteloso. Disse que poucas pessoas participaram da armação, mas todas elas poderosas e com interesse no coronel. Aí eu não entendi muito bem esse interesse. Tudo bem, era o comandante, mas era um militar. Eu tinha ouvido falar de muitos militares que andaram mijando fora do pinico e não tiveram essa cobertura toda. Por que tanto interesse sobre ele? Henrique começou a me relatar e eu vi que tinha uma certa coerência. A cidade vivera uma fase de violência, algo incontrolável, até a chegada do coronel Calcanhoto. Esse homem, com habilidade, ele ganhou a caserna. Todos gostavam dele e o admiravam como líder, como alguém que estava no poder porque realmente entendia do riscado. Ele criou uma estrutura de segurança, atropelou interesses diversos, que o senhor deve imaginar o que tem por detrás de toda essa criminalidade, acabou impondo ordem. A lei passou a ser respeitada e ele mandou o recado para a bandidagem. Na região que ele comandava, tinha duas opções, que era ir embora ou apodrecer na cadeia, porque ali criminoso era criminoso e como criminoso seria tratado. No início ele encarou muita pressão, mas conseguiu dobrar a resistência, transformando a cidade no que era até então. Poxa, tudo bem, não dá para dizer que não tinha violência, que era 100% segura. Não dá para falar que voltou à década de 60, que as pessoas dormiam de janela aberta e quando deixavam o carro na rua, não trancavam. Não, longe disso. Mas que os índices realmente caíram, a isso caíram. Grandes criminosos acabaram atrás das grades ou simplesmente acabaram, entendedores entenderão. E gangues pesadas optaram em deixar a cidade para evitar um mal maior. Então esse homem era fundamental. Ele era a base de toda uma estrutura montada. E com certeza, se fosse envolvido numa situação em que se colocou naquela noite, tudo que havia sido feito cairia por terra. Para começar, a população perderia a confiança e seria o primeiro passo para voltar aos anos de caos. É a hora que a cabeça dá um nó. A situação do proteger um criminoso para combater o crime, para dar proteção à população. Dá para entender?